Na última quarta-feira, dia 4 de março, o CIMEX promoveu o CIMEX Conecta 2026, com o tema Economia e Política em Foco. O evento propôs uma leitura analítica do momento atual, reunindo dois temas centrais para decisões estratégicas da indústria. Um dos destaques da programação foi a participação de Fernando Schuller, que conduziu a palestra Eleições 2026. O que está em jogo? Professor do INSPER em São Paulo, Schuller é doutor em filosofia e mestre em ciências políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pós-doutorado pela Universidade de Colômbia em Nova York. É especialista em políticas públicas e gestão governamental pela Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, e especialista em gestão cultural e cooperação ibero-americana pela Universidade de Barcelona. Foi secretário de Estado da Justiça e do Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul e diretor da Fundação Iberê Camargo. Também é criador e curador do projeto Fronteiras do Pensamento e possui experiência em análise política, com ênfase em políticas públicas, história e filosofia política. É colunista em veículos de comunicação nacionais de grande repercussão. A programação incluiu também a palestra A Economia Brasileira diante do cenário de incerteza política com Igor Moraes, economista do CIMEX, trazendo dados, análises e perspectivas para o setor industrial. O professor Fernando Schuller e também o economista Igor Moraes falaram com Miguel Brambila após a palestra. Então, sobre a palestra, falando ao Rádio Portal Sabe Caxias, como é que tu avalia a questão econômica? Bom, o cenário que vai ficar do Brasil, que a gente construiu nas últimas décadas para o próximo presidente, independente de quem seja, ele é um pouco delicado porque pega assim uma espécie de colcha de retalho. O que eu trouxe aqui para mostrar para a plateia é chamar a atenção sobre as diferenças que tem de comportamento sócio e econômico do Brasil entre os estados. Vai desde uma taxa de desemprego, por exemplo, que em Santa Catarina está em 2,2% até Bahia, que é 8%. Nós temos, por exemplo, mercado informal no Rio Grande do Sul, 30% da população, mas no Maranhão é 66%. Inadimplência das famílias inadimplentes, nós temos 80 milhões de pessoas que estão devendo hoje no Brasil. Isso dá mais ou menos 48, 50% da população em idade adulta. Mas esse número chega a 55, 56% da população adulta no Nordeste. Então, o Brasil que a gente pega do ponto de vista socioeconômico para o próximo mandato presidencial, uma composição do Congresso, ele tem muito mais desafios do que a gente possa imaginar. E ajuste fiscal, economia, nesse sentido, tu falaste importante também. Sim, esse é o elemento mais comum que todo mundo aborda, né? Mas eu queria chamar a atenção o seguinte: há 12 anos atrás, para cada R$100 que a gente gastava com funcionário público, a gente gastava 83 com gasto social. E dentro do gasto social, entenda INSS, o gasto com Bolsa Família e tudo mais. Hoje, a cada R$100 que a gente gasta com funcionário público, nós gastamos 140 com gasto social. Eu não estou aqui dizendo que a gente precisa melhorar, que tem sim coisas a melhorar na questão do gasto com o funcionário público. Tem muitos excessos, voltamos a contratar muito, tem muitos super salários. Mas o fato é, a mudança de perfil do gasto para um gasto social gera aqui um compromisso e um impacto econômico num ajuste muito maior, porque, pensa bem, nós temos ali 14, 15 milhões de pessoas que recebem diretamente o Bolsa Família. Só que essa pessoa tem uma mulher ou um marido e filhos. Se tu olhar a composição das famílias, nós vamos a 57 milhões de pessoas no Brasil atingidas e atendidas por esse benefício. Então, qualquer ajuste aqui ele é muito delicado do ponto de vista não só sócio, mas econômico também. Por isso que o desafio fiscal ele é muito mais do que números de ajuste, mas o detalhe de onde nós vamos cortar. Obrigado, Igor. É um prazer. Obrigado. Igor Moraes, economista, falando ao Sabe Caxias. Vou conversar com o Fernando Schuller também, né? O que está em jogo, eleições 2026. Fernando, falando ao Rádio Portal Sabe Caxias, bom dia. Bom dia. Olha, prazer estar aqui em Caxias, debate ótimo, um debate super informal com o Igor, né? Porque qual é o grande problema? O Brasil está numa decisão existencial, mais do que política, econômica. Qual é o país que se quer, no fundo? Essa é a discussão do ano eleitoral, né? Então você tem de um lado um país que vai ter ou mais abertura de mercado, foco em produtividade, que vai simplificar a legislação. Você tem problema, por exemplo, tem que contratar gente, para ter menos gente dependendo do governo e mais gente empregada, você tem que facilitar a contratação, deixar as pessoas
fazerem as suas escolhas de modelo de trabalho. Eu sou muito crítico em relação à mudança da jornada 6x1 via Estado, porque isso deve ser fruto da negociação livre entre trabalhadores e funcionários. E as pessoas têm que saber administrar e poder administrar a sua carga de trabalho. Né? Então, por isso que eu digo, é uma visão existencial que o país precisa tomar esse ano. Acho que foi muito bom o debate nesse sentido. Um resumo rápido, né? Falaste com relação aos debates anteriores, né, que o escopo um momento foi economia, no momento foi instituição. Qual é o escopo do debate deste ano, direita e esquerda, essa polarização toda? Bom, esse ano a gente tem uma novidade, digamos, né? Que a questão institucional ganhou muito peso, né? A chamada governança do país, certo? Então vamos lá, primeiro, papel dos poderes. Hoje você tem um desequilíbrio, você tem dos 3 poderes da República um poder que funciona como moderador e que tem uma enorme proeminência sobre os outros poderes. Então você tem uma CPI no Congresso, que é a CPI Combate ao Crime Organizado. Ela decide abrir o sigilo de uma empresa, de um ministro supremo, e o ministro, uma decisão monocrática, veda, bloqueia o trabalho da CPI, na verdade, a abertura do sigilo, que é uma medida de transparência, uma medida de investigação, com base no processo que estava arquivado. Então, é um pequeno exemplo, um pequeno sinal de que a gente tem um problema no Brasil. Nós vamos ter eleição, vamos lembrar, para o Senado Federal. E o Senado Federal que faz, digamos, o controle do Supremo. Pode, eventualmente, votar o impedimento do ministro Supremo. Tem 41 assinaturas hoje no Senado a favor da abertura de um procedimento de impedimento do ministro Supremo. Então, se a oposição tiver a maioria nessa renovação de 2/3 e eleger o presidente do Senado, processos como esse podem caminhar. Não estou dizendo que irão caminhar, mas podem caminhar. Então, para perceber o significado institucional para a democracia brasileira dessas eleições. Eu até brinquei na palestra dizendo, olha, sempre a gente diz que essa é a mais importante, né? Mas eu vou dizer que eu acho que essa realmente é a mais importante das 10 eleições que a gente já teve na redemocratização. Obrigado, parabéns pela palestra. Valeu, grande abraço. Sabe Caxias, entrevista, Rádio Portal desde 2010.